Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. É o pastor Marcelo que está falando aqui, da Igreja Presbiteriana de Betânia, e eu queria desde já estender a você o meu abraço, ainda que de forma eletrônica, não é? O meu abraço neste dia, nesse dia de louvor, de adoração, de celebração, de gratidão ao nome do Senhor pela vida dessa amada igreja. Aprove a Deus que, pelas circunstâncias atuais, nós não pudéssemos estar juntos de viva voz e podendo falar olhando nos olhos, mas também pela mesma graça, pela mesma misericórdia do Senhor nosso Deus, nós temos a oportunidade de falar aos irmãos, ainda que por meio desta ferramenta eletrônica. E eu gostaria de não só estender o nosso abraço, o nosso louvor a Deus e a nossa alegria no Senhor pelas bênçãos derramadas sobre a vida desta igreja, como também desejar e rogar que o Senhor continue abençoando e sustentando a sua vida. Um abraço ao reverendo Alessandro, que Deus continue te abençoando, também ao conselho dessa amada igreja, que o Senhor continue sustentando a vida de vocês. Também gostaria de compartilhar a palavra do Senhor naquilo que está registrado no livro do Apocalipse. Você vai abrir a sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4 e no capítulo 5. Nós vamos ler capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4 nós vamos ler apenas 3 versos e depois leremos do capítulo 5 na sua totalidade. Apocalipse, capítulo de número 4, verso 1 a 3 e no capítulo de número 5, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro, e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono, um dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que se acha sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor dos tronos, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que estava neles, estava dizendo: àquele
que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração a palavra lida para nossa edificação na noite deste dia. Meus queridos irmãos, é inegável que nós estamos passando dias difíceis, não é? Não preciso dizer aqui das dificuldades dos dias que estamos vivendo, porque tenho plena convicção que cada irmão está aí enfrentando essas dificuldades de uma maneira particular e peculiar, de forma que todos nós estamos lidando com este momento difícil. Não fosse por isso, eu estaria presente com os irmãos e nós poderíamos nos confraternizar. Mas eu não vim aqui para falar aos irmãos sobre coronavírus, sobre essas coisas. A minha intenção é trazer ao coração dos irmãos uma palavra de esperança e fé, de alegria no Senhor, neste dia especial de domingo, em que a cristandade comemora também o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o livro de Apocalipse é muitas vezes mal interpretado, porque ele é visto como se fosse um livro complexo, um livro para confundir. Quando, na verdade, embora ele de fato seja complexo, ele não foi escrito para confundir, mas para esclarecer. As suas simbologias, embora nos sejam atualmente difíceis de compreender, de aplicar algumas vezes, e que muitas pessoas acabam distorcendo esses ensinamentos, todavia, o propósito da sua escrita foi para, de maneira simples e reconhecida dos cristãos daqueles dias, dos dias do apóstolo João, receberem consolo e conforto no seu coração. Hoje muitas pessoas ficam aí à procura de tentar desvendar o que é o 666, quem é o anticristo, as bestas, a marca da besta. Antigamente, há alguns anos atrás, era o código de barras, depois passou a ser o cartão de crédito, né? Hoje já se fala de um microchip, já há alguns anos vem se falando sobre isso, e muitas pessoas perdem o seu tempo e encafifam a sua mente, se confundem atrás de explicações para essas coisas, quando na verdade o único objetivo de João, ao tendo recebido essa revelação, escrevê-la e legá-la a nós, é dizer: o Cordeiro venceu e nós vencemos com ele. O Cordeiro de Deus é o vencedor e a sua igreja é vencedora com ele. Basicamente, resumida em uma frase, a mensagem de Apocalipse, é isso que o apóstolo João quis que nós soubéssemos, que o Cordeiro venceu e que com ele venceu a sua igreja. E ele vai escrever isso em forma, ele tem uma visão em forma meio que teatral, né, em atos, em alguns atos. E em cada uma dessas sessões, Apocalipse é dividido em pelo menos 7 sessões, em cada uma dessas 7 sessões, nós temos a história contada do princípio ao fim, do caos à redenção. A história contada do princípio ao fim, a história da redenção. E em todas estas circunstâncias, embora na medida em que elas vão se desenrolando, elas tragam eventos novos, elas contem a história de uma maneira diferente e um pouco mais ampliada, a história é sempre a mesma: o Cordeiro venceu. E nós estamos aqui, neste capítulo 4 e 5, diante dos próximos do desfecho de uma dessas sessões, a primeira sessão, que é quando o apóstolo João vê um livro selado, e nesse livro, com esses 7 selos, há uma particularidade. A partir daqui, os selos vão sendo abertos e a história vai se desenrolando, até que no último selo, né, vem 7 trombetas. E aí depois, assim, a cada momento desse um ato se inicia mostrando o caos e o conserto. A turbulência, tribulação, sofrimento e a vitória do Cordeiro. E basicamente, então, o livro de Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e o livro da vitória da igreja, junto com o Cordeiro de Deus. Nessa sessão, o apóstolo João é levado aos céus, e aí, como o próprio texto diz, ele vê um trono. E nesse trono, ele diz que há alguém sentado. Esse alguém que está sentado no trono é Deus. O próprio capítulo 4
vai terminar com essas expressões, não é? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber honra, glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, é o Deus que se assenta no trono, Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Depois, lá no capítulo 5, vão ver que na mão desse que está assentado no trono está um livro que está escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Isso significa que esse livro está lacrado, está fechado, finalizado. Era um livro que foi todo escrito, a sua história terminou e ele foi lacrado. Acontece que, para que esse livro pudesse ser lido e a história pudesse ser contada, era preciso que ele fosse retirado os seus selos. A maioria dos estudiosos, a grande maioria dos estudiosos, reconhece que esse livro selado é o livro da história da redenção, o livro da história da humanidade, o livro da história da consumação dos séculos, o livro da história da vitória do Cordeiro, a história do povo de Deus. E diz o texto ainda que o apóstolo João, enquanto estava ali vendo aquele livro, ouviu um forte anjo clamar: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E não aparece ninguém. Não há ninguém no céu, na terra, no mar, não há ninguém entre a criação, não há nenhuma criatura capaz de fazer isso. Então, quando João desabava-se em choro, o anjo então toca-lhe nos ombros e diz: não chores, porque o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. E então a cena muda completamente. Daquele quadro de pânico e desespero, a cena muda para um contexto de louvor e adoração, de grande júbilo que se espalha por toda a terra, alcança os céus e toma toda a criação. Irmãos, esse contexto traz ensinamentos preciosos para nós quando nós estamos lidando com a história. Nós não temos controle sobre a história e essa é uma das razões pelas quais momentos de crises assim nos abalam, porque nós não temos controle da história. Nós não sabemos o que será amanhã. Nós criamos expectativas, mas nós não sabemos o que sucederá amanhã. Por isso, é importante nós entendermos algumas coisas que este capítulo nos ensina. Primeiro, que há um Criador de todas as coisas. A história, ela não surgiu do nada. A história tem um Criador, tem um escritor, um fundador. Aquele que está sentado no trono, o Deus vivo e verdadeiro que João vê, que começa a descrever no capítulo 4, esse Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus que está sentado no trono, é aquele que criou tudo e escreveu essa história. Ele é o autor da história, ele é o autor da vida, ele é o autor de tudo o que existe, ele é o Senhor da história, ele criou todas as coisas. Meus amados irmãos, a história não é uma sucessão de elementos que vão acontecendo aleatoriamente. Tudo faz parte de um plano que o Deus Criador escreveu. Há muita especulação a respeito dessas questões, desse coronavírus nos nossos dias. E algumas dessas especulações diz respeito à ação da China, o papel ativo da China na propagação desse vírus, e muitas provas e muitas evidências apontam para o fato de que houve uma produção deliberada disso, uma ação deliberada disso. Ainda que isso seja confirmado, ainda que isso seja um fato que não se pode negar, meus amados irmãos, nós precisamos entender que isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu por ordem da China, isso acontece porque o Senhor criou a história, porque o Senhor conduz as ações dos homens. Gosto de lembrar a respeito da nossa compreensão bíblica do que seja a providência de Deus. Nós, como presbiterianos, confessamos e reconhecemos que a confissão de fé de Westminster explica claramente, ou de maneira mais clara, as doutrinas das Escrituras. E quando a confissão de fé vai falar a respeito da providência de Deus, ela diz que é a maneira muito santa e sábia
pela qual Deus conduz todas as criaturas, todas as ações dela. E tem mais, ele diz, a confissão diz assim, que ele dirige, dispõe e governa. Dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas e as ações delas com a finalidade de cumprir um plano, um propósito que foi elaborado. O que está nas mãos do Deus que se assenta no trono é o livro da nossa história. São esses eternos decretos de Deus que precisam ser aplicados e desenrolados na história. Então, meus amados irmãos, nós não estamos vivendo num mundo aleatório, nós não somos frutos de uma evolução sem nexo natural, sem um propósito. Deus criou todas as coisas e Ele escreveu todas as coisas, como o sábio Davi vai reconhecer lá no Salmo 139, né? Todos os meus dias foram escritos e determinados, mas nenhum deles havia ainda. Deus conduz todas as coisas. Esse é o primeiro fato consolador a respeito da história. O segundo fato consolador a respeito da história é que ela não foi apenas criada, mas ela também é conduzida, ela é dirigida. Deus Pai, que se assenta no trono, é o autor, é o redator da história. Mas há alguém na história que vai conduzir isso. O texto diz que o apóstolo João viu o livro selado e que o anjo perguntou se havia alguém que poderia desatar os selos. Olha, como eu disse, o roteiro foi escrito, a história foi escrita, mas estando selada, ela não podia ser aplicada, não podia ser dirigida e conduzida. E então o anjo pergunta e não há ninguém. Não há nenhuma criatura, não há ninguém espalhado pela face da terra, nem no céu, nem na terra, nem no mar, em nenhum lugar alguém foi achado digno de abrir o selo, e João caiu em desespero por causa disso. João foi tomado, meus amados irmãos, de desespero. Veja bem, deixa eu abrir aqui um parênteses. A história da humanidade, deixada à própria sorte da humanidade, é um desespero. As filosofias aí, as cosmovisões humanistas que nós temos, que pregam a ideia de que o homem vai evoluir, de que o homem vai conquistar, né? O cinema, Hollywood, tomado dessas filosofias de que o homem vai conquistar e vai vencer. Há poucos dias eu estava assistindo com meus filhos um filme, o último filme da sequência da Marvel, né, dos Vingadores. E de fato aquilo é emocionante, ver aquelas pessoas, homens, se comprometendo, unidos juntos para derrotar o mal em comum. É até bonito, meus amados irmãos, mas a verdade é que, deixada ao seu próprio coração, deixada a si mesma, a humanidade entra em desespero. Quando Nietzsche, o pai do existencialismo nihilista, que significa, nihilismo significa nada, não tem sentido. Quando Nietzsche, entre aspas, decretou a morte de Deus, ou constatou a morte de Deus na sua geração, meus amados irmãos, na verdade ele trouxe o desespero, o caos, porque agora não há limites, não há mais para onde ir, a humanidade está solta, e isso é desesperador. O que aconteceu de lá para cá foi terrível e desesperador para a humanidade. Nos anos 60 e 70, o advento das drogas, o crescimento do consumo de drogas, o desespero das pessoas. João está em desespero porque ele olha aquele livro e não tem ninguém que possa abrir os seus selos. Mas aí o anjo se levanta, dá um abraço no João, toca nos seus ombros, segura ele pelos seus ombros e diz: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Repare que diz o texto que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. O objetivo de Cristo, o objetivo da obra cristã é exatamente o desenrolar, o desfecho da história. O objetivo da ação redentora de Cristo é exatamente a condução da história
com a finalidade de levá-la ao seu ápice. E então Jesus Cristo é aquele que vai conduzir a história. No capítulo 6 em diante, o Cordeiro vai pegar o livro da mão daquele que se assenta no trono e ele vai começar a desatar os seus selos, ele vai começar a tirar os seus selos, e na medida que ele vai tirando os selos, coisas vão acontecendo, a história vai se desenrolando, caos, guerra, conflitos, problemas, mas por fim a vitória definitiva do Cordeiro de Deus. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quarto selo, quinto selo, o sexto selo, tragédia, terremotos, grandes coisas. Mas aí dá uma pausa. Nessa pausa, o apóstolo João vê os glorificados. O apóstolo João vê os vencedores do Cordeiro. Depois do capítulo 8 vai começar o sétimo selo. Aí quando ele abre o sétimo selo, o sétimo selo, começam-se as trombetas e a história vai ser recontada novamente. Dificuldades, caos, conflitos, problemas, mas por fim a vitória do Cordeiro e da sua igreja e do seu povo. Jesus está controlando a história, mas não apenas controlando. Diz o texto que Jesus redime a história, há uma transformação. Quando Cristo entra na história humana, há uma transformação do contexto. Por isso a história não só tem um condutor, mas em Cristo ela também tem o seu restaurador, o seu resgatador, aquele que vai transformá-la. Jesus não é apenas o controlador da história, meus amados irmãos, mas ele é também o Redentor. Em suas mãos a história foi redirecionada ao ponto certo. Repare que daquele contexto de caos, daquele contexto de dor e sofrimento, daquele contexto de angústia pela qual o apóstolo João estava passando, a cena muda completamente para um momento de louvor, de oração, e os anciãos e os 4 seres viventes, todos eles vão se prostrar diante do Cordeiro e com as taças de ouro que são as orações dos santos, eles derramam esse incenso aos pés do Cordeiro e então inicia-se um ode de louvor e adoração àquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, começando por aqueles que estavam lá ao redor dele. Essa adoração começa nos céus, essa adoração começa próximo do trono. Depois, no verso 11, essa adoração passa para os anjos que estão ao redor e toda a multidão da milícia celestial une-se em adoração a Deus. Depois, essa adoração transpõe os céus, atinge toda a criação. E no verso 13, toda criatura que há no céu e sobre a terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo: aquele que estava sentado no trono, que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Perceba, meu amado irmão, que quando Cristo entra na história, ele não só tem o direito de conduzir a história, mas ele transforma a história. Momento de dor e sofrimento, momento de caos e angústia, momento de luta, é transformado em júbilo, alegria, louvor e adoração. Nós vamos encontrar algo semelhante, um exemplo palpável, lá no capítulo 20 do apóstolo João, capítulo 20 do Evangelho de João. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Abre aí comigo. Capítulo 20. Verso 19 do capítulo 20 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quando Jesus ressurreto, poderoso, não mais aquele corpo riscado, rasgado, cuspido, dilacerado da cruz do Calvário, mas agora íntegro, vivo, glorificado, tendo sido morto, sim, mas reviveu. Quando ele aparece na história, meus irmãos, o caos, o medo muda
para um contexto de alegria, de louvor e de adoração. Meus amados irmãos, como aplicação dessa nossa exposição ao nosso texto de hoje, você pode pegar esse verso 19 do capítulo de João 20, de João aqui, e dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas das casas onde estavam os crentes, com medo do coronavírus, veio Jesus, pôs-se no meio de vocês. Ai, seja convosco. E dizendo isso, alegrou o coração da sua igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, a história não está descontrolada. A história nem surgiu do acaso. Ela foi escrita por um redator poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Ela está sendo dirigida por aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. E, meus amados irmãos, a história da humanidade em Cristo, é restaurada do caos à alegria. Hoje, neste domingo de Páscoa, meus amados irmãos, nós nos lembramos de que a morte e a ressurreição de Cristo são o ato de Deus de transformação da nossa vida. Por meio desta ressurreição, Deus transforma a nossa história, de maneira que todas as outras coisas que podem nos abalar, todas as outras coisas que podem tirar o nosso sono e a nossa paz, elas desabam em Cristo Jesus. É claro que antes de mudar a história, claro que antes de efetivamente levar a igreja à sua vitória final, Jesus Cristo vai fazer com que a história transite por momentos de caos e de tribulação. Faz parte do projeto de Deus. Na medida que ele vai desatando os selos, as coisas vão acontecendo. Começa primeiro lá com o cavalo branco e o seu cavaleiro, que foi dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Esse é o próprio Cristo. Depois vem o segundo selo e sai outro cavalo e ele foi dado para tirar a paz. Depois vem um outro cavalo com uma balança nas mãos e ele vai julgar, ele vai trazer juízo. Depois um outro cavalo e ele vai trazer morte, dor e sofrimento. À medida em que cada selo vai sendo aberto, antes que a vitória chegue, antes que a adoração se concretize, tem um período de caos, um período de sofrimento. Mas o louvor e o júbilo que invade a terra e a criação, quando o Cordeiro de Deus toma nas mãos o livro, provém da certeza de que, ao terminar de desatar-lhes, a vitória será feita, será completa, será dada àqueles que seguem o Cordeiro. Por isso, meus queridos, concluindo, o que nós devemos nos perguntar, ou melhor, a diferença que vai fazer para nós nesses dias difíceis, porque eles serão muitos ainda até que ele venha, é como anda a nossa relação com o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que foi morto, mas reviveu. Como está a nossa relação com ele? Porque é nele que a história é conduzida e é nele que a história é concluída. É só ele que pode trazer paz e alegria à história. É ele que está conduzindo. E ele vai nos conduzir por meio de momentos de tribulação, mas no final das contas, ele vai nos levar à história, à consumação da história e ao louvor e à vida plena. Por isso, o meu desafio para vocês, como igreja, que está completando seu ciclo de vida, é que vocês permaneçam firmados no Cordeiro. Que a sua casa seja tomada de alegria pela presença do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Que a sua esperança não seja colocada na hidrocloroquina, embora ela possa ter um bom efeito. Que a sua esperança não seja colocada na ajuda financeira do governo. Que a esperança, a sua alegria, não seja colocada nas ferramentas humanas, porque se dependermos dos homens, só vamos encontrar desespero.
Se a nossa esperança estiver firmada nos homens, a única coisa que a gente vai poder fazer é igual o apóstolo João, é chorar copiosamente, porque ninguém pode nos ajudar. Nenhum ser humano nessa face da terra pode resolver a nossa vida. Só Cristo pode fazer isso. Só Cristo. Meu desejo, meu coração, a minha oração é para que você continue firmado nele, na rocha, no Cordeiro de Deus. E se você ainda não está firmado, você possa olhar isso com consideração. Parar, pensar, analisar, refletir sobre a sua vida, a fim de entender somente em Cristo é que nós podemos encontrar verdadeiro consolo no meio da história. Somente em Cristo nós podemos encontrar a alegria verdadeira, louvor e júbilo. Só Cristo pode mudar o medo em alegria. Só Ele pode fazer isso. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, que Ele continue derramando sua graça sobre sua igreja, sobre a vida do reverendo Alessandro, sobre o conselho dessa igreja, sobre toda a estrutura dessa igreja, dando graça e paz cada dia mais. Me permita orar com você. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse dia de vida, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos lembra neste dia o Teu poder, a Tua graça manifestas na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor pela ação poderosa do Senhor ao, naquela cruz, trazer a nós a única esperança de vida. O Senhor nos livrou do caos. O Senhor deu sentido e rumo à nossa história. A história que estava perdida em Cristo agora foi achada. A história que só trazia desolação agora traz vitória. Aquilo que só trazia choro agora traz louvor e júbilo, porque Cristo Jesus realizou essa obra gloriosa na cruz do Calvário. Deus abençoe a vida do teu povo, fortalece a tua igreja com estas palavras, com esta verdade. Fortalece o povo do Senhor com esta convicção de que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro estão consumando a sua história, e ela trará para aqueles que neles esperam louvor, alegria e júbilo para sempre. O Senhor abençoe o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, forte abraço para vocês. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais em nome de Jesus. Até mais.